Para muita gente, o Santos tem um dilema nestas duas últimas rodadas do Campeonato Paulista. Continuar a busca pelo primeiro lugar da classificação geral, tentar superar o Palmeiras, que afinal de contas ainda tem um clássico contra o São Paulo para disputar, ou aproveitar para dar rodagem a alguns jogadores, dar minutagem, que é um termo da moda, a alguns jogadores, para que eles entrem com um pouco mais de ritmo na decisão, na fase decisiva. Jogadores que têm tido poucos minutos, pouco tempo para jogar. Eu tenho uma ideia bastante clara a respeito disso. Eu até vou antecipar aqui porque depois trarei os outros pontos da argumentação. Eu acho que o Carille não deve poupar jogadores porque neste caso ele tem semanas cheias para trabalhar. E a última rodada será com o mando do Santos e a rodada de quartas de final será com o mando do Santos. Ou seja, mesmo que seja em São Paulo a partida, o Santos não vai ter um deslocamento para o interior, por exemplo, né? O máximo que vai acontecer é jogar em São Paulo, então tá tudo ali, tudo dentro dos conformes. Então eu acho que não deve poupar não, porque tem uma semana cheia nesta em que estamos, né? Até o jogo contra o Bragantino fora de casa no domingo, e depois, antes da partida contra a Inter de Limeira também, tem mais uma semana. O que eu entendo é que alguns jogadores podem, por que não, ter uma oportunidade, dependendo da situação clínica de alguns atletas. Teve jogadores que saíram pouquíssimo do time, né? O Gil e o Pituca, por exemplo, acho que foram titulares em todos os jogos. E o Guilherme acho que ficou meio tempo fora de uma partida. Ou nas demais ele atuou em todas. E o Santos não vai ter o Otero nem o Bigode, o que é um problema, porque afinal de contas são jogadores ali que fazem o meio, o ataque. A gente ainda não sabe se o Casares vai voltar, o Juliano principalmente, porque a história do Juliano começa a ganhar contornos de mistério, porque há quem diga que ele tem alguma coisa crônica, que talvez ele demore para voltar, que talvez ele jogue pouco durante a temporada. Os treinos desta semana vão falar sobre isso. Então, há uma informação nesta terça-feira do GE sobre talvez preservar o time em Bragança Paulista, alguns jogadores, mas eu deixo claro aqui que eu acho que o Carille tem que fazer aquilo que ele disse, inclusive na coletiva, usar uma equipe principal na busca pelo primeiro lugar na classificação geral. Vamos falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xBet. A 1xBet, que é uma casa global de apostas, parceira do canal 10 e que tem cooperação também com grandes clubes do mundo como Barcelona, grandes ligas, presente no futebol brasileiro, no futebol internacional. Você aposta na 1xBet nos jogos, tanto do Brasil quanto do exterior, mas também nos chamados eSports e também em outras modalidades. A 1xBet é considerada o mais confiável site de apostas do mercado, com grandes ganhos e pagamentos rápidos. E para participar da 1xBet é fácil, você vai lá no link que eu deixo no comentário fixado, se inscreve na 1xBet e utiliza o meu código promocional, que é o canal 10SAlex1x, canal 10SAlex1x, para obter vantagens. Então não perde mais tempo, mostra que você sabe tudo de futebol e comece a apostar na 1xBet. Lembrando sempre que você deve apostar sempre com responsabilidade, tá certo? Bom, meus amigos, vamos à nossa rodada de palpites. Rodada de palpites, tem só um palpitinho para esta terça-feira, né? Depois a gente tem aí jogos para quarta, eu vou antecipar alguns para vocês aqui. Nesta terça-feira tem 9h30 da noite, Marcílio Dias e Vasco pela Copa do Brasil. Não sei a quantas anda o Marcílio Dias, mas acho que o Vasco deve se classificar aí, tá bom? Antecipando aqui alguns jogos para quarta-feira, 19h30 nos interessa diretamente Portuguesa e Palmeiras. A Portuguesa porque é o time que a gente pode enfrentar na próxima fase, e o Palmeiras que é aquele time com o qual brigamos pela ponta da tabela do Paulista, um dos, né? Também 7h30 São Luís e Grêmio, é Campeonato Gaúcho. Asa Internacional, 8 da noite, é Copa do Brasil. E tem também 9h35 outro jogo atrasado do Campeonato Paulista, que é Inter de Limeira e São Paulo. São Paulo precisa do resultado, porque está brigando por classificação. E a Inter de Limeira, se ganhar, ela não está classificada, porque ela vai brigar com o Mirassol até a última rodada, mas ela elimina o Corinthians caso vença esta partida, tá certo? Eu acho que Inter de Limeira e São Paulo tá com cara de empate. Asa Inter, acho que dá Inter. São Luís e Grêmio, acho que dá empate. Português e Palmeiras,
Vou dar um palpite aqui ousado, hein? Lusa vence. Tá bom? Palpite sem nome da 1xBet. Eu aproveito e peço para você que está chegando agora aqui ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Bom, eu até agora falei sobre poupar jogadores e vocês não devem estar entendendo nada porque na thumbnail eu coloquei uma chance para o Patati. Pode parecer um contrassenso, um paradoxo. Pô, tá falando que tem que manter o time titular, mas pede uma chance para o Patati. A chance para o Patati talvez não precise ser como titular, mas talvez para que ele tenha mais minutos nestes dois próximos jogos, porque as opções sempre são pela entrada do Marcelinho ou do Pedrinho quando ele começa na reserva. Quando não tem o Otero, é de se imaginar até que o Pedrinho comece a partida, mas como tem a volta do Rainer, existe um detalhe tático aí que o Guilherme salva a pátria do Felipe Jonathan defensivamente. Como o Felipe Jonathan ele foi mal contra o São Bernardo, numa dessas o Rainer volta pela esquerda e aí você pode até jogar com o Pedrinho do lado esquerdo, que é onde ele gosta de atuar, já que ele não recompõe tanto assim como o Guilherme faz. E aí você abre uma vaga do lado direito que poderia, por que não, ser utilizada pelo Patati. Não tem mudado muito a configuração do time. Se você for pensar numa outra mudança, talvez poupar o Pituca, entrar o Rincon, é quase que muda a característica do time, né? E há também o detalhe tático, que se o Juliano ou o Casares não puderem jogar, sem o Otero e sem o Bigode suspensos, quem escalar? Você já vai ser obrigado a fazer uma mudança ali. Coloca só o Nonato mesmo naquela posição, já que o Santos vai jogar fora de casa, talvez precise um pouco mais de força defensiva, ou coloca o Rincon e libera um pouco mais o Pituca. São algumas alternativas. Na lateral direita não vejo muita saída a não ser a continuidade do Aderlan, não acredito que em uma semana ele vá arriscar o JP Sherman. E o outro caso à parte é o Gil. O Gil tem jogado todas, né? O Joaquim já teve um jogo de suspensão. Numa dessas, talvez o Gil pudesse descansar para jogar o Messias. Eu estou dizendo aqui, em teoria, eu não acho que deva fazer. Mas eu acho que algumas mudanças são obrigatórias. Você precisa de alguém para completar o meio de campo. Quem seria esse jogador? O que pode ser feito? O Guilherme, até qual foi o jogo? Contra o Novo Horizontino? Ou foi acho que foi contra o Novo Horizontino, que o Santos terminou com 3, ou foi contra o São Paulo? Terminou com 3 espetados, né, com o Guilherme mais pelo meio. Numa dessas pode acontecer. O Carille bota lá o Guilherme perambulando pelo meio e abre a ponta para a entrada do Patati, né? E são situações que ele tem que pensar durante essa semana em razão dessa questão de ausência de 2 jogadores suspensos e da incapacidade hoje da gente assegurar que o Juliano vai estar de volta. Se o Juliano estiver de volta, não tem muito o que discutir. Coloca o Juliano ali e pronto, e vamos com o time configurado da forma como a gente está acostumado. E ele vai descobrir isso durante esta semana porque os jogadores tiveram folga nesta segunda-feira e voltaram às atividades na manhã desta terça, no CT Rei Pelé. Tem treino na quarta de manhã 10 horas, na quinta de manhã 10 horas, na sexta, no sábado, sempre treinos pela manhã e o período da tarde mais livre para os jogadores. Aí o Santos vai para Atibaia no sábado e no domingo o jogo contra o Red Bull Bragantino é às 6 da tarde, lá no Nabi Abichedil, Nabizão, né? A linguiceira lá do Bragantino. E aí, quando eu falo do Patati, voltando ao tema, que é Patati, tá nada de Wesley. Wesley tem um monte aí, Patati, eu não vou explicar de novo por causa do sapato dele, que era grande, não sei o que vocês já cansaram de ouvir essa história. Eu até na coletiva citei, né, que eu coloquei o trecho, acho que coloquei, né, o trecho que o Carille fala sobre o Patati, vai depender muito das oportunidades e dos momentos. Já estamos classificados, mas almejamos estar em primeiro no geral. Claro que temos de fazer experiências, esse momento é para isso, mas muita cautela. Patati já havia trabalhado comigo na outra passagem, conheço o atleta e o potencial dele. Sei da participação dele no Catar, acompanhamos a excursão. Hoje não tinha ideia de trazer ele para o jogo e veio de última hora. Hoje o que ele disse foi no dia do jogo, né? É aspas do Carille isso aqui. Não sente, sabe o que é o Santos e é criado. Esses outros jogadores estão treinando muito bem. O Ian, o Sherman começaram essa semana com a gente. Vamos dar um suporte melhor para eles entenderem mais e mais para frente ter oportunidades. Citou aqui o Carille a respeito do Patati. Patati, meus amigos,
que eu disse aqui até no vídeo que eu fiz o react da coletiva do Carille, a gente não pode ficar comparando o Patati com os craques do passado. Nem ele, nem nenhum jogador do Santos e do futebol brasileiro atual. Repito, outro dia eu falei aqui da comparação Endrick com o Neymar, não tem o menor sentido, né? Não dá para comparar o Patati com jogadores desse nível e nem com jogadores que jogam no exterior. Mas olha, você vê aí, um time como o Zenit, como o Alduail, que contrata um monte de jogador, os caras, o Patati foi para cima deles lá e driblou, tomou porrada e tal. Eu acho que o Patati tendo uma chance verdadeira como titular, jogando com outros jogadores mais experientes, com confiança, ele pode contribuir como ele contribuiu no domingo. Porque aquilo que ele fez na jogada do gol foi um passe. Ele levanta a cabeça e ele calcula milimetricamente onde ele vai colocar a bola. No segundo pau para o Furt, que estava ali, o Guilherme também estava. E não foi um bico que ele deu para a área. Então as pessoas são injustas ao dizerem que o Patati chutou de qualquer jeito. Teve o lance do Pituca, que ele dribla pelo meio, dá no Furt, o Furt entrega para o Pituca e o Pituca chuta com o pé ruim, que é o direito, né? O goleiro defende e põe para escanteio. E ele voltou para marcar, tentou puxar contra-ataque, tomou falta, né? Ele é um bom jogador. A gente tem que parar de analisar o jogador, ou ele é craque ou ele é pereba. Não é assim. Tem notas diferentes. Tem um jogador que é nota 5, jogador que é nota 6, jogador que é nota 7. Tem um jogador que não vai contribuir nada com o time, esses não devem nem pisar no Santos. E tem aqueles que eventualmente podem contribuir, que vão entrar no segundo tempo, que vão colaborar de alguma forma. Então, dentro de um planejamento bem feito, até porque o Patati já estourou a idade de sub-20, precisa dar chance para ele e para outros, né? Se houver a percepção de que mesmo um atleta mais jovem tem mais potencial para render no profissional, como o João Vitor, o ponta direita, que na copinha eu falei, olha, se subir esse moleque agora é capaz dele não descer mais. Vocês lembram que eu falei isso, né? E ele está aí, esperando também uma chance. Numa dessas, daqui a pouco ele entra, vai fazer uma fumaça ali, os caras não vão nem saber como é que faz para tirar ele do time. Porque ele está lá com o Carille sendo trabalhado para no momento certo entrar. E é o certo ser feito, é o correto. Vocês vejam o David Washington, por exemplo, no Chelsea. Ele entrou uns minutinhos num jogo, uns minutinhos em outro jogo. Ele ficou 5, 6, 7, 8 jogos no banco, só assistindo. E ele joga no Under 23, né, no Sub-23 do Chelsea. Faz gol lá. Mas aí quando vai o profissional jogar, ele vai, senta no banco e fica lá aprendendo, olhando, vê a preleção, observa, né? Porque o jogador inteligente observa os movimentos dos caras em campo, a questão tática, a questão técnica individual. E o João Vitor certamente está nessa fase. O Santos está fazendo certo com ele. E se tiver que deixar o Miguelito e o Enzo mais um ano no Sub-20, se for o melhor para eles, que seja. Agora, no caso do Patati, não tem mais escapatória. Ou você usa e põe para jogar, porque jogando aquelas 3 partidas já pintou proposta de 2 milhões por ele, né? Imagina se esse rapaz tiver uma chance de realmente jogar, de botar, fazer uns gols, porque ele sabe fazer gol. Ele tem essa característica. Então ele pode ser um ativo importante até para o clube ganhar dinheiro. Até como foi bem lembrado pelo Henrique Farinha na live de segunda-feira, no caso do Pedrinho, o Santos trouxe por empréstimo. Ele é um jogador de um clube russo. O Patati é do Santos, né? Se o Santos tiver interesse no Pedrinho, vai ter que comprá-lo lá na frente. O Patati já é do Santos. Então ele pode até, tendo chance, crescer e depois virar um ativo importante para ser negociado no mercado. Então, quando eu peço mais chances, eu peço chances assim, não é o cara entrou contra o São Bernardo e não entrar mais nos próximos 3, 4 jogos. Tem uma chance lá quando 2 ou 3 se machucarem na Série B. Como o Carille é um cara sério e é um cara que gosta da verdade, eu acho que ele deve ter percebido já que pode apostar, pode utilizar o Wesley Patati com mais frequência nesse time, né? Quem sabe contra o Bragantino, dependendo da necessidade, das ausências, ele possa reconfigurar o time e o rapaz até jogar. Mas, repito o que eu disse lá no começo, a busca pela pontuação geral é importantíssima. Até um empate ajuda o Santos a não ser ultrapassado pelo próprio Bragantino na classificação geral. Mas, se empatar, talvez perca a chance de seguir perseguindo o Palmeiras na luta pela primeira colocação da classificação geral. Tá certo, meus caros? Então é isso. Semana de treinos, de descanso, de treinos, de um jogo difícil, fora de casa, contra o Bragantino, que este meio de semana tem Copa Libertadores, pré-Libertadores, né? Eles jogam em casa lá a partida de volta, vai haver um desgaste, nem sei
que time que o Bragantino vai colocar em campo, porque eles também têm briga pela classificação. O Bragantino está virtualmente classificado para a próxima fase da Copa do Campeonato Paulista, né? Só uma hecatombe tira o Bragantino da próxima fase. Ele não garantiu o primeiro lugar como o Santos fez, né? É o grupo que tem o Corinthians, né? O Bragantino tem 18. O Corinthians já não pega mais o Bragantino, né? O Corinthians só pode ir a 16 pontos. Em compensação, o Mirassol pode ir a 17, pode ir a 20. Então o Bragantino precisa ir de 2 pontos para 3 pontos, uma vitória para ele ser primeiro do grupo, né? A Inter de Limeira tem um jogo a menos, né? Enfim, vai depender do resultado da Inter de Limeira contra o São Paulo. Vamos ver quais vão ser os objetivos deles. Mas eles têm jogo esse meio de semana, a gente vai estar treinando e descansando, tá bom? Mas chegando mais perto da partida, lógico, surgirão as informações para a gente desvendar esse time para domingo. Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.